Programa Lições da Bíblia pela sua TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência sempre aqui para o programa Lições da Bíblia e para os outros programas também que a TV Novo Tempo com muito carinho oferece a todos vocês. Estamos começando o programa dentro da linha que já estamos estudando já há algumas semanas, que é a questão do livro de Esdras e Neemias, os dois livros da Bíblia que contam a história do retorno do povo de Israel lá do exílio, e a gente já aprendeu tanta coisa junto que tem sido uma bênção realmente essa temporada. E hoje nós temos a alegria de receber dois colegas pastores, um trabalha aqui na Novo Tempo, o outro vem de fora, é pastor na cidade de Mossoró, e é uma alegria receber pela primeira vez o pastor Tarcísio Pereira aqui no programa Lições da Bíblia. Muito bem-vindo, viu, pastor? Eu que agradeço o convite e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Que bom. Pastor, você é pastor de algumas igrejas ali na cidade de Mossoró. Como chama ali o seu setor? É um distrito pastoral? Ok, lá eu tenho 3 igrejas, no distrito chamado de Alto da Conceição. Eu estou em Mossoró há 1 ano e meio. É um povo muito alegre, muito missionário, e, em geral, muito caprichoso no que faz. É verdade. Tivemos uma caravana da Novo Tempo lá o ano passado. Exatamente. Foi extraordinária, muita gente. Foi uma grande festa lá em Mossoró. Um abraço muito carinhoso a todos os amigos de Mossoró, a todos os que são da Igreja Adventista, os que não são e são telespectadores aqui da Novo Tempo também. Uma alegria muito grande. Sintam-se representados aqui, todos vocês, na pessoa do pastor Tarcísio, né? Um abraço aos membros da Igreja Adventista também, que você cuida, né? Isso, quero mandar um abraço para os pastores da região. Lá somos 5 pastores em Mossoró, e para os membros adventistas e também todos os irmãos que assistem a Novo Tempo naquela região. Um forte abraço. Ah, isso aí. Quando vêm os nossos colegas de fora assim, normalmente eles contam para a gente o que você estava contando nos bastidores aqui agora. Você, olha, chega lá, manda um abraço. Comigo é a mesma coisa, né? Pastor Lanza, manda um abraço para mim lá. Mas já fica dando um abraço geral para todo mundo aqui. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Juntamente com o pastor Tarcísio, nós temos a alegria de receber mais uma vez o pastor Frederico Branco, que exerce o seu ministério aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, ali na Escola Bíblica. Bem-vindo, pastor Frederico, carinhosamente conhecido por todos nós como Fred. É isso aí. De vez em quando vai escapar um Fred aqui, pastor. Tá bom? Mas é uma alegria. Alguns amigos me chamam de Fred e outros de Frederico. Uhum. Os dois são muito bem-vindos. Então tá bom. Eu já estou muito familiarizado com o meu nome e, obviamente, com o meu apelido. É verdade. É um prazer estar aqui de volta participando do programa Lições da Bíblia. Você tem trabalhado na Escola Bíblica como um consultor. Fala um pouquinho daquilo que você tem feito. Então, na Escola Bíblica, ali, nós atendemos os alunos, enviamos cursos bíblicos para os alunos, são telespectadores e ouvintes da rádio que entram em contato conosco, solicitam esses materiais, nós enviamos e tentamos fazer um acompanhamento deles. Então, muitos deles entram em contato conosco para tirar suas dúvidas e nós estamos desenvolvendo esse trabalho também, produzindo conteúdos, editando materiais e dessa maneira desenvolvemos o nosso ministério aqui. Verdade, muito bom. Bem-vindo, viu, pastor Frederico? Obrigado. Pastor Fred, grande amigo. Que Deus abençoe a sua participação, também a do pastor Tarcísio, que a gente possa conseguir, juntamente com os amigos que estão em casa, concluir coisas importantes a respeito da fé e do conhecimento bíblico que transformam realmente a nossa vida. Nós vamos convidar, então, os amigos que estão em casa e a todos nós aqui para fazermos uma oração. Pastor Tarcísio, ora para nós, por favor. Oremos. Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para debater temas bíblicos. Queremos te pedir que o mesmo Espírito que esteve atuando nos profetas, em Neemias, nos autores bíblicos, possa estar conosco aqui nesse momento, iluminando nossa mente para entendermos e praticarmos a Tua palavra, Senhor. Por favor, conduza essa reunião em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir aqui palavra do autor com o pastor Hiri Moscala. A lição 7 está focada em Neemias capítulo 9.
Este capítulo está seguindo os anteriores, que falam que o povo de Deus está estudando diligentemente as Escrituras. Sabe, o que acontece quando você estuda as Escrituras, a palavra de Deus, quando Deus fala com você, na verdade você está encontrando o Deus Santo. E à luz desse Deus Santo, você vê a si mesmo e enxerga o quão pecador você é. Então, esse é o resultado, um dos resultados do estudo das Escrituras. Você vai descobrir que fez alguma coisa errada. Este capítulo agora fala que o povo de Deus está confessando seus pecados, abertamente, honestamente, sinceramente. E claro, quando nós confessamos nossos pecados, Deus é fiel e perdoa os nossos pecados. No capítulo, você pode ler que os líderes de Deus são os que estão liderando essa confissão. Toda a assembleia, toda a reunião do povo estava confessando os pecados. E por quê? Porque eles foram atraídos para o Deus vivo. Quem é esse Deus? Bem, no centro do capítulo você lê, por exemplo, no verso 17 e 18, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor. Então, o que esses líderes estão fazendo é lembrar ao povo de Deus quem esse Deus é. E estas palavras estão contidas na descrição do mesmo Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Sinai, que ele é esse Deus, Deus perdoador, um Deus cheio de graça, um Deus de misericórdia, um Deus paciente e amoroso. Quando nós encontramos esse maravilhoso Deus, nós queremos ser como Ele. Então nós confessamos os nossos pecados. O nosso problema, e isso é apontado na lição, é que frequentemente nós esquecemos como Deus é bom conosco. Nós esquecemos como Deus tem nos guiado. E aí nós acabamos nos desviando. E esta lição está nos ajudando a verdadeiramente nos voltarmos para Deus, vermos a beleza do Senhor, a atratividade de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, para irmos a Ele. E quando confessamos, Ele está sempre desejoso de nos perdoar. E sempre que viermos a Ele de forma aberta, de forma honesta, quando nos achegamos a Ele, Ele perdoa na hora os nossos pecados. Nós podemos louvar ao Senhor, pois o fardo do pecado está caindo, sendo retirado de nós. Esse fardo do pecado, Jesus pegou para Ele para que pudéssemos ser livres, para caminharmos como novas pessoas e segui-lo fielmente. Com a palavra do autor, introduzindo aqui todo o tema dessa semana, a gente começa a conversar com os nossos convidados. O pastor Tarcísio e o pastor Fred. Pastor Frederico, o tema nosso é Nosso Deus Perdoador. A sua visão sobre o tema dessa semana, como um rápido passeio mental, assim, um quadro geral para os nossos telespectadores partirem com a gente nesse estudo. Eu vejo a lição que nós estudamos como um reflexo também da nossa experiência. Nós somos seres humanos, somos pecadores e necessitamos constantemente da graça de Deus. E quando nós olhamos para o passado, para aquilo que Deus fez na nossa vida, na nossa história, nós nos lembramos da bondade e da fidelidade de Deus. Isso é muito importante. Agora, é importante a gente destacar que isso aconteceu com a experiência de Israel. Quando nós lemos por que Israel foi permitido que eles fossem levados cativos, Deus havia estabelecido uma aliança com eles e eles não foram fiéis à aliança. E por conta da infidelidade deles, Deus permitiu que a adversidade sobrevivessem a eles. E uma das adversidades foi o exílio. E ali no exílio nós vemos a fidelidade de Deus, a bondade de Deus durante toda a história de Israel. E eles se lembram desse episódio, da bondade, da misericórdia de Deus e da infidelidade do povo. Então aqui neste texto nós vemos o povo confessando os seus pecados, o povo se entristecendo pela sua história, pelo que havia ocorrido no passado,
O povo então se arrependendo, confessando e pedindo que Deus se lembrasse deles, né, para que a situação pudesse mudar. Então eu vejo assim que é importante na nossa história, fazendo aqui um paralelo para a minha vida, para a nossa vida, o quanto nós precisamos lembrar de como Deus age, de como Deus trata o pecado e o pecador. Ele trata com bondade, com misericórdia, com compaixão. E nós precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus. Agora, se nos esquecermos disso, nós vamos, de fato, cometer muitas coisas erradas e fazer uma bagunça na nossa vida. É verdade. Sua visão também, pastor Tarcísio, sobre esse tema? Depois de tudo que aquele povo havia passado no exílio, e agora nesse processo de retomada para reconstruir sua cidade, o templo, o povo, depois de se deparar com o livro da lei, daquela belíssima leitura que eles fizeram, o povo, me parece que profundamente tocado, entende a necessidade de confessar, de fazer uma autoanálise e abrir o coração para Deus. Eu acho que isso é fundamental para nós hoje. Após o encontro com a palavra revelada de Deus, o Espírito Santo há de conduzir o homem ao arrependimento, à confissão. E o que faremos na leitura do capítulo 9 desse belíssimo capítulo é aprender com o povo de Israel como se dá esse processo genuíno. Eu acho que foi um processo genuíno de voltar-se para Deus, e nesse caminho de voltar para Deus, o arrependimento e a confissão se faz necessário. Perfeito. A gente tem estudado com os nossos amigos que estão em casa, todas as semanas, nesta temporada, esta história linda de Neemias, de Esdras, e a gente viu que quando Neemias conseguiu concluir a construção, a reconstrução dos muros lá, que ele fechou tudo em um prazo recorde de 52 dias, que foi um assombro até para as nações vizinhas, o povo pediu para Esdras, que era muito entendido na palavra, era um escriba, que eles lessem a palavra para eles. Eles não queriam errar mais. Exatamente. E foi bem citado, foi uma consequência o que aconteceu. Eles tiveram um retorno para a palavra, leram, e aí vem um momento em que eles sentiram a necessidade de jejum e adoração. Esse jejum foi assim algo que eles pediram, que eles entenderam, ou foi o próprio Neemias quem sugere que houvesse ali um momento de reconsagração e jejum? Pastor Fred. Aqui nós vemos, né, na parte de domingo, eles fazem o jejum, eles participam do jejum como uma experiência para poderem compreender melhor a situação deles. Então, a leitura da palavra desperta neles a consciência de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, e também a condição deles, que eles necessitavam da bênção divina. Então, todos eles aderem ao jejum estabelecido, porque todos eles reconhecem a necessidade de reconsagração. Se humilharam, né? De se humilhar, de se prostrar diante de Deus numa atitude de humildade e reconhecimento de que dependiam de Deus. Parece que eles estavam com o coração sincero, embora a gente pode perceber uma certa ansiedade, porque eles perceberam que o desfavor deles em relação a Deus se dava por conta da infidelidade histórica, né, ao longo de todo o período da história de Israel, de seus antepassados e deles também. Mas agora, ao voltarem para a terra em que eles viviam e deveriam viver, eles gostariam de recomeçar do jeito certo. Né? É verdade. Então, todos eles aderem ao jejum que foi estabelecido com o objetivo de compreender melhor os caminhos de Deus, os planos de Deus e buscar o favor de Deus. Eu só destaco um ponto, pastor. Claro. O jejum nunca é estabelecido como um meio de se obter o favor de Deus. Na verdade, o jejum nos ajuda a ter a mente mais clara, mais limpa, para podermos compreender a palavra. Então, a gente vê, o povo vai para a palavra. Através da palavra, eles compreendem o quanto eles desviaram da palavra. Perfeito. Seus antepassados, quantas vezes eles se desviaram dos caminhos do Senhor. E com a mente mais sensibilizadas, eles estão mais propícios, então, a reconhecerem as suas faltas, a clamarem por perdão,
demonstrando assim o seu arrependimento e clamando a Deus por misericórdia e por sua bondade. Neemias 9, pastor Tarcísio, fala sobre isso. Um capítulo extraordinário. E eles estavam até fazendo propósitos, né? Que propósitos eles fizeram aí, no momento em que eles estavam buscando esse jejum, essa reconsagração? É bom lembrar que nesse período do 7º mês, onde eles estavam inseridos, 3 grandes festas, trombetas, tabernáculos e expiação também. Então, se fizermos uma leitura do capítulo 9, me faz lembrar bastante do sentimento do dia da expiação. Com certeza, Neemias não deixou passar essa festa tão importante que era a expiação. E talvez como fruto, porque o dia da expiação era um convite ao povo a uma reflexão sobre o seu coração. Então, talvez como fruto desse dia tão especial, nós temos no capítulo 9 o povo decidido ao arrependimento, decidido à confissão, e já propondo alguns ajustes. Porque eu acho que nessa caminhada para a aproximação com Deus, todos nós temos alguns ajustes a fazer. E no verso 2, por exemplo, diz que os da linhagem de Israel decidiram se apartar dos estranhos. Os estrangeiros. Né? Eu anotei aqui que talvez aqui uma renúncia voluntária aos costumes e ao contato com os pagãos. Então, nesse processo de arrependimento e confissão, de imediato, de pronto, eles decidem se afastar um pouco dos pagãos, desse contato com essa cultura pagã, que, em geral, toda vez que o povo de Israel se aproximou do povo pagão, acabou absorvendo a sua cultura, seus deuses. Né? Uhum. Então, no início do processo de confissão e arrependimento, o primeiro passo me pareceu ser afastar-se desses hábitos pagãos que costumeiramente corrompeu o povo de Israel. Verdade. Bom, nosso tempo está passando rapidamente e já a gente continua a conversar com vocês a respeito desse tema tão importante que é esse momento de reconsagração de Israel ali no tempo de Neemias. Não saia daí, nós voltamos em 4 minutos. De volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Obrigado porque você está aí acompanhando o programa. Se você ligou a sua televisão agora, nós estamos na 7ª semana desta temporada, num estudo dos livros de Esdras e Neemias, que contam a história do povo de Israel que estava no exílio e voltou. Nessa semana, estamos estudando exatamente o momento em que o povo decide se reconsagrar a Deus, mudar os seus propósitos. Apenas para você saber o teor da nossa conversa aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Antes de continuarmos com os nossos convidados, os pastores Tarcísio Pereira e Frederico Branco, a gente quer oferecer para você, mais uma vez, uma oportunidade para você estudar a Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos o Estudo Bíblico Princípios. É uma série muito conhecida já dos telespectadores do programa Lições da Bíblia, mas eu incentivo a você a telefonar para o número que está em sua tela, dentro do horário comercial, por favor, para solicitar, é gratuito. Você vai ficar impressionado, vai se apaixonar por esta revista totalmente colorida, são 100 páginas coloridas, com uma diagramação linda, moderna, bonita, com um tema bem sistematizado, para você entender melhor a palavra de Deus. Tenho certeza você vai gostar. Se você preferir pela internet, você pode entrar no seguinte endereço que também está aparecendo aí para você, novotempo.com/lições da Bíblia. Você vai clicar na imagem desta revista, que estará à direita, e você vai poder preencher um cadastro, e através desse preenchimento, o seu nome, endereço, etc., nós enviaremos para você com muito carinho, sem nenhum custo, para você ter realmente o conhecimento da palavra de Deus. Os nossos pastores, Tarcísio e Frederico, estamos conversando aqui,
E aí, pastor Frederico, paramos antes do intervalo justamente naquele momento em que eles resolvem jejuar e se humilhar, e eles também resolvem confessar os pecados. Porque eu acho que essas coisas elas vão num crescente, não é? É o desejo de se aproximar de Deus, de ouvir a palavra. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais vê a pecaminosidade que tem. Aí entram todos os detalhes de confissão, arrependimento. É interessante esse processo, né? Não tenha dúvida, porque a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, ao eles lerem o livro da lei e perceberem como Deus é fiel, como Deus é bondoso, como Deus é justo, como Deus é maravilhoso, eles perceberam que haviam se desviado. Então, eles com o coração contrito, eles buscam esse arrependimento, confessam seus pecados, mas antes disso, eles começam a louvar e exaltar a Deus. Né? Eles começam a exaltar as obras de Deus, eles reconhecem as obras de Deus. Interessante que nem sempre a ordem altera o significado ou o propósito. Por exemplo, às vezes eu posso me alegrar antes de confessar. Por exemplo, eu estou lendo a palavra. Eu me lembro alguma vez, uma pessoa disse assim: nós nunca deveríamos ler a Bíblia quando estivéssemos em pecado. Aquilo ali soou como uma coisa muito estranha para mim. Por quê? Porque eu preciso da palavra de Deus, eu sou um pecador, eu preciso sempre da palavra de Deus. Porque é através da palavra que eu vou adquirir o conhecimento de quão bondoso é Deus. E é através da palavra que o Espírito Santo vai agir no meu coração. Então eu acredito que o povo, lendo a palavra e reconhecendo a maldade do seu coração e a maldade do coração dos seus antepassados, eles começaram a exaltar as obras de Deus. Então eles exaltam a Deus, eles louvam a Deus e depois iniciam ali a confissão, o arrependimento. Às vezes o arrependimento e a confissão vêm antes. Exato. Não é verdade? Não há problema, não é importante isso. O importante de fato é que haja sinceridade de coração para poder demonstrar essa alegria pelas obras que Deus tem feito na nossa vida. Exatamente. Pastor Tarcísio, aí vem o início da oração. Uma oração pública, né? Porque eles estavam num momento juntos ali, públicos, milhares de pessoas, né? Todos ali juntos, ouvindo a palavra, começam a chorar, estavam emocionados e começam a confessar os pecados, são conclamados a um jejum. Como foi esta oração que eles fizeram? Qual é a base desta oração? É belíssimo pensar na unidade do povo nesse momento, né? Uhum. Então, unidos, no capítulo 9 de Neemias, no verso 4, 5, 6, 7 e 8, nós temos aqui o início da oração. Vale a pena destacar alguns aspectos. Por exemplo, no verso 5, eles começam a louvar o nome do Senhor. Esse é um ensinamento bem antigo na Bíblia, né? Aliás, é um ensinamento que permeia toda a Bíblia. Do Sinai até a ilha de Patmos, o nome do Senhor, ele é exaltado e louvado. É uma pena que hoje muitas pessoas não dão o devido respeito ao nome do nosso Deus, né? Isso é contrário ao que diz a Bíblia, né? O nome do Senhor tem que ser respeitado, enaltecido e louvado. E eles começam louvando o nome do Senhor, e no verso 6, há um segundo aspecto desse início de oração, que é a lembrança do Criador. Deus é o Criador, mas não só o Criador, Deus é aquele que preserva a vida. Deus é o Criador, Deus também é o mantenedor da vida. Belíssima lembrança. E também no verso 7 e verso 8, Deus é aquele que faz aliança com o seu povo. Né? Sabe, pastor, de fato, é a fidelidade de Deus que impulsiona o homem a buscá-lo. Não devemos esquecer disso, né? Então, o povo está aqui enaltecendo a fidelidade de Deus, né? E essa é a base que nos impulsiona a buscar o Senhor. Eu lembro, por exemplo, de Daniel orando. Daniel diz, olha, não estamos orando, confiando em nossas justiças. Não, mas estamos buscando ao Senhor, confiados nas tuas muitas misericórdias. Então, nesse início de oração, vemos um princípio importante. O homem é atraído ao Senhor por causa da fidelidade de Deus. É verdade.
muito bem colocado. E nessa oração, é uma oração assim bastante interessante, porque logo no início a gente já percebe um louvor a Deus, como disse o pastor Tarcísio, em seguida a lembrança de que Deus é o Criador e depois uma lembrança da aliança de Deus. É interessante que Deus nunca quebrou a sua aliança, né? É verdade. Sempre foi quebrada por nós, É verdade. seres humanos. Ele sempre foi fiel nessa questão da... Sabe, pastor, é tão importante a gente lembrar dos feitos de Deus, especialmente da obra da criação, porque na obra da criação nós percebemos como Deus se revela. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso demonstra que lá no princípio Deus já estabeleceu uma aliança com Adão e Eva como representantes da humanidade. Que aliança foi esta? A aliança de se relacionar com o ser humano. E o sábado era um símbolo, um sinal desta aliança eterna com o ser humano. Então, lá no Éden, foi feita uma aliança com o ser humano. Deus, ele disponibiliza o sábado como um sinal, um lembrete. Olha, eu quero me relacionar com vocês. Eu vou dedicar tempo da minha administração do universo para estar com vocês. Que privilégio! Quantas crianças não reclamam, né, dos pais que trabalham muito e não têm tempo para os seus filhos? Nós temos um Deus que dedica tempo para se relacionar conosco. Então, quando eles se lembram da criação... E é ele quem pede esse relacionamento, né? Olha, eu tenho tempo, venham. Exatamente. E aliança são termos de um relacionamento. Na verdade, Deus quer se relacionar conosco. Ele sempre dá o primeiro passo. Então, quando ele mencionou aqui, e muito bem mencionado, porque Deus é quem preserva toda a vida. Então, o termo da aliança da parte de Deus é de preservar a vida, né? Então, ele trabalha constantemente, incansavelmente para preservar a vida. Mas não somente essa vida, mas para nos dar a vida eterna. Então, ele se lembra da aliança, na oração eles se lembram da aliança que foi feita com Abraão, eles se lembram da experiência no Egito, como Deus... os conduziu no Egito. Deus se lembra da aflição, da angústia deles no Egito, então os tira com braço forte. Eles se lembram da experiência do êxodo, como Deus os tratou através do maná, através da água no deserto, através da coluna de fogo, através da presença de Deus ali com eles, da proteção e do cuidado divino. Também menciona aqui o Sinai, né? Menciona o sábado de uma forma específica. Então, a gente vê nessa oração toda uma análise da história de Israel. E quando eles olham para esses fatos da história de Israel, eles se lembram de quão longe eles foram dos caminhos do Senhor. E agora eles estão se voltando para o Senhor, porque eles querem estar no caminho certo, no centro da vontade de Deus, para jamais voltarem a cometer os mesmos erros que seus antepassados cometeram. E me permita, pastor, Claro. no verso 8... Esse verso termina com a nota tônica aí. O Senhor cumpriu as suas promessas, porque Ele é justo. Então, há uma harmonia entre a vontade de Deus, uma harmonia entre os mandamentos de Deus e seu caráter. Deus, em toda essa oração, que iremos observar com mais aproximação, mas em nenhum momento dessa oração, Deus é culpado de nada. O povo reconhece que Deus foi justo. No trato com o pecado, no final do grande conflito, também ficará claro que Deus foi justo no trato com a raça caída, né? Então, esse é um aspecto interessante. Não haverá nenhuma dúvida sobre Não isso. haverá dúvida. Israel não teve dúvida em sua oração aqui, e nós também, no último dia, também não teremos dúvida alguma da justiça de Deus e do seu trato com a raça caída. Pastor, já aconteceu, o senhor é pai, você é pai de... Acabou de nascer, meu filho. Acabou de nascer seu filho. Primeiro filho. Eu ainda não tenho essa experiência de ser pai, mas eu acredito que vocês entendem muito bem, e qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que também tem a experiência da paternidade, vai entender. Quando você coloca as regras já para os seus filhos, antes de qualquer coisa acontecer, olha, se você fizer isso, o papai vai ter que colocar você de castigo. E aí, quando de repente o filho desobedece, o papai, olha, lembra do que o papai disse? Agora o papai vai ter que cumprir aquilo que prometeu, vai ter que colocar você de castigo. Então, óbvio, o pai está usando de uma ferramenta pedagógica para ensinar uma lição para o filho.
que deve confiar no seu pai, que deve obedecê-lo, porque o seu pai quer o melhor para o filho. Claro. Né? E Deus também quer nos ensinar, quer que nós confiemos nele. E há um aspecto muito interessante da aliança. A aliança ela foi estabelecida porque nós não confiamos em Deus. Então a aliança é como um documento para que o homem possa ter a certeza de que Deus vai cumprir a parte dele. E de fato, como você mencionou, Deus nunca deixou de cumprir aquilo que prometeu. Nós que somos infiéis, deixamos de cumprir. Então, quando nós lemos os termos da aliança, nós percebemos o quão Deus é justo, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é bondoso. Então, o povo foi infiel no Egito, o povo foi infiel no Êxodo, o povo foi infiel em Canaã, e ainda assim, Deus, com muita longanimidade, com muita bondade, os preservou, sempre foi preservado um remanescente, para que através desse remanescente o Salvador pudesse vir e abençoar todas as famílias da terra, como havia prometido a Abraão. Então, nós percebemos que Deus é justo e por isso, na oração, nós não vemos nenhuma culpa atribuída a Deus, né? E tampouco eles ficam entristecidos com seus antepassados ou começam a praguejar os seus antepassados. Não, eles se incluem naquela situação. Né? Então, aqui há um aspecto genuíno da confissão, do arrependimento, da experiência de arrependimento. Essa parte que você fala é bastante interessante. Inclusive, Tarcísio, aqui no nosso manual de estudos, tem um momento em que a gente vê o povo de Israel tirando lições do passado. Que lições foram essas? Porque o povo do passado não foi fiel. Eles foram levados cativos. Quais são as importantes lições que eles deveriam tirar e que a gente percebe nesta oração? É interessante a dinâmica do texto bíblico. Do verso 9 ao verso 15, Deus agindo. No verso 16, porém, nossos pais. E aí daqui a pouco retoma Deus agindo. Verso 20, Deus concede o Espírito Santo para ensinar o povo, Deus sustenta, etc. e tal. Verso 26, ainda assim os pais foram desobedientes, viraram. Então, eu acho que a grande diferença desse trecho da oração para o início da oração é a infidelidade do povo. E que lição podemos aprender disso? É que muito triste, aliás, quando as pessoas não querem Deus perto, ele se retira. Ezequiel 5 fala disso, por exemplo. Né? Deus alertando o povo para a sua idolatria e infidelidade, e Deus dizendo, eu vou me retirar daí. Isso é uma lição para nós hoje, porque às vezes pensamos, por exemplo, que o simples manter de uma placa na parede de uma igreja é garantia da presença de Deus naquele prédio. Então, o que garante, de fato, a presença de Deus no meio do seu povo ou dentro de um prédio? Uma das principais garantias, a fidelidade do povo ao Senhor. Então, na oração fica muito claro isso. A infidelidade do povo impedia que Deus estivesse mais próximo do povo. Né? Então, hoje, há uma frase que diz que quem esquece a história está condenado a repetir a história. Se nós não queremos que Deus se retire do nosso meio, temos que tirar essas lições do passado. Né? Não devemos permitir uma vida de infidelidade. Exatamente. Que leve o Senhor a dizer assim, olha, eu preciso me retirar. Porque a beleza da Bíblia é a vontade de Deus de habitar com o seu povo. Verdade. No Êxodo, faça um santuário, eu quero habitar. Em João, Deus se fez carne e habitou. Apocalipse 21, Deus habitará com o seu povo. Então, essa é para mim uma das mais belas promessas da Bíblia. Deus deseja habitar conosco, com essa raça caída que somos. Mas para isso, há uma parte que cabe a nós. Fidelidade ao Senhor. É isso aí. Muito bem colocado. E a gente vê que o povo de Israel não ficou assim, jogando pedra no passado. Eles apenas tiraram lições importantes. Conheceram, né? A culpa é deles, porque nós estamos aqui. Se for assim, a gente tem que ficar culpando Adão e Eva toda hora, tal. Não avança, né? Nós estamos aqui, vamos assumir a nossa condição.
Senhor, nos perdoe, queremos seguir daqui para frente, é assim que tem que ser. A gente vai partir, a partir desse momento, desse tema, no próximo bloco, que vai ser o último, e eu convido a você a não perdê-lo, porque vai ser bastante interessante. Voltamos já. Foi bem rápido, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos conversando aqui com os pastores Tarcísio e Frederico, que estão tirando lições importantes do tema do nosso manual de estudos, que você já sabe, você pode ter acesso a esse conteúdo no site da Casa Publicadora Brasileira, que é sempre uma grande parceira aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Lá você vai ter orientações de como você pode adquirir o manual. É sempre bom ter um manual em mãos para você se localizar melhor em todo o estudo da Bíblia. E especialmente neste aqui, meus amigos, que nós estamos vendo a reconstrução de Jerusalém, dos muros, a reconsagração do povo, a oração, tirando lições do passado, de quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, que eles queriam seguir a partir dali numa vida de fidelidade a Deus. No caso do povo de Israel, pastor Frederico, quando a gente vê o tema aqui na parte de quarta-feira, a lei e os profetas, como que o povo de Israel pôde realmente, foram descritos em comparação com a grande bondade de Deus? Aqui nós vemos nos versos 25 e 26 a seguinte descrição, porque assim, Deus os tratou com bondade. Eles fazem um retrospecto histórico de como Deus os havia tratado no Egito, no deserto, durante o Êxodo, como eu mencionei já anteriormente. Eles foram tratados com bondade, foram sustentados milagrosamente com maná, com água que brotava da rocha. Eles foram sustentados pelo poder de Deus. Diz que as sandálias não se gastavam, as roupas também não se gastavam, mas eles foram infiéis, fundiram ali um bezerro de ouro. Então, a gente vê na descrição da oração, Deus os tratando com bondade, com bênçãos e o povo sendo infiel. Aí Deus tratando com bondade e o povo sendo infiel. Em Canaã não foi diferente. Eles possuíram a terra, foram desobedientes a Deus, não expulsaram todas as nações ali pagãs que Deus havia ordenado que eles expulsassem. Eles se associaram com essas pessoas e, como já foi mencionado, eles receberam aquela cultura, eles absorveram aqueles costumes e aquelas culturas. Então a gente vê Deus os tratando bem. A Bíblia diz aqui que eles se fartaram com a riqueza da terra. Eles moraram em casas luxuosas, eles se deliciaram com os produtos da terra, com a fartura da terra. Mas nem por isso eles se lembraram de Deus. Eles deram mais valor para as bênçãos materiais do que para o Deus da bênção. O doador da bênção. O doador da bênção. Então olha só, o verso 25 e verso 26 diz assim, olha... Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas, em abundância, comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então, perceba que na oração eles reconhecem que tudo isso era fruto da bondade de Deus. E a palavra delícia aqui é a mesma palavra da raiz Éden. A palavra Éden significa delícia. Ou seja, o propósito de Deus para o povo era que se eles fossem fiéis, eles deveriam retornar ao Éden, às delícias do Éden. Agora, o povo recebe essas bênçãos e o que acontece? Eles não retribuem. Eles não reconhecem a bondade de Deus. Gostaram mais da bênção do que do doador da bênção. E aí vem a tragédia, o verso 26. Olha só. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Então, pastor, o pecado do povo foi que o povo se afastou da lei, abandonaram os mandamentos de Deus e ignoraram os profetas, e além de ignorar, mataram os profetas. Então a tragédia, ela foi muito grande. Tragédia muito grande. Sempre que o povo se desviava dos seus caminhos, Deus, na sua bondade e misericórdia, enviava os profetas. Sim. E eles rejeitaram a voz profética.
Por isso que lá em 2 Crônicas 20:20, a palavra de Deus nos diz assim: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É interessante aí, pastor Tarcísio, por que será que nós, seres humanos, que a gente é muito parecido, todos os seres humanos são iguais, as tentações desse mundo de pecado, né? Elas são semelhantes. Por que será que a gente tem a maior tendência de se afastar de Deus quando as coisas estão indo tudo bem na nossa vida? Quando a despensa está cheia de comida, o armário também, quando o salário está na conta, quando você tem reserva de dinheiro na sua conta, numa conta poupança, tem um carro zero, uma casa boa. Por que a gente tem maior facilidade de se afastar de Deus e não de glorificá-lo pelas bênçãos? No manual nosso, na página 86, no segundo parágrafo, há uma proposta aqui. Termina assim o segundo parágrafo. É muito fácil nos concentrarmos nas dádivas e nos esquecermos do doador. Esse é um engano fatal. No próximo parágrafo termina assim: se não formos cuidadosos, essas coisas podem se tornar uma pedra de tropeço. Verdade. Então, Israel tinha tudo o que eles sonhavam no Egito. Quando cativos, eles sonhavam com a terra, em prosperidade, em felicidade. E Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. E agora que tudo isso havia chegado, rapidamente o povo esquece do doador, da bênção para os bens materiais. Que é um perigo que nós podemos ser tentados a incorrermos o mesmo erro, né? De estarmos tão apegados aos bens materiais que esquecermos da fidelidade ao Senhor. E veja, como o povo de Israel foi mal com seus profetas, né? Segunda Crônicas termina dizendo que eles zombaram, mataram, e há uma expressão ali triste que diz assim: e não houve remédio algum. Né? Porque, veja, no capítulo 9 de Neemias, verso 30, ele fala: o Senhor aturou eles. Deus aturou o reino do norte por mais de 200 anos. E aturar é uma coisa assim, quase que insuportável, né? O reino do sul, Deus aturou 350 anos. E enviando profeta, enviando mensageiros, e o povo, como disse o pastor, rapidamente esquecia-se de Deus, zombava dos profetas, matava os profetas. E quando você rejeita a aliança de Deus, a revelação de Deus e os seus profetas, você caminha com certeza para um ambiente de destruição. Verdade. Nós hoje temos que ter muito cuidado para não esquecermos dos profetas, ou da profeta. Né? Deus tem mensagens para o seu povo hoje, e o seu povo precisa cuidar para não esquecer das profecias. Interessante aqui no manual de estudos fala assim que alguns aspectos são especialmente importantes, na mesma página 86, em que diz assim, porque eles são repetidos. Primeiro, Israel rejeitou a lei de Deus. E na nossa vida, quando rejeitamos os conselhos de Deus, a palavra de Deus, é tragédia. E o segundo, perseguir os profetas, ou seja, perseguimos os enviados da parte de Deus. Às vezes você está ouvindo um sermão e Deus está falando com você, através dos profetas da palavra. Não é? Estão lá tocando em seu coração com os ensinos eternos de Deus. Então a gente precisa realmente buscar com sinceridade esse Deus maravilhoso que deseja uma vida vitoriosa. E a gente tem que ficar de olho. Bom, se isso está me atrapalhando de ter o reino de Deus na minha vida, eu vou deixar. Jesus falou uma comparação, não, olha, se o teu olho está te atrapalhando, tira. Porque difícil é o trabalho do profeta, que é apontar os erros do povo, mas nunca com o desejo de levar maldade para o povo. Sim. Não, o profeta tem essa missão. Ele vinha para exortar o Sim, povo, né? Com um desejo salvífico. Deus revela aos seus seguidores profetas
para salvar seu povo, não para Perfeito. abandonar seu povo. Pastor, o verso 25 do capítulo 9 de Neemias parece ter aqui uma relação paralelo com Deuteronômio 8. E eu gostaria de retomar um ponto Claro. que eu acho importante. Um dos problemas que levou o povo para o exílio foi a desconsideração ou desrespeito com o sábado. Porque assim, há um pensamento que diz assim, se o sábado fosse observado, não haveria nenhum idólatra nem ateu. Por quê? Porque o sábado nos faz lembrar de um Deus criador, de um Deus mantenedor, que quer ter tempo conosco e se relacionar conosco. Agora, o povo se esqueceu do sábado. E o povo leu o livro da lei. E uma das partes que eu acredito que ficou bem forte na mente deles é o que está aqui em Deuteronômio 8. Eu vou ler apenas uma parte, Claro. que diz assim, olha, a partir do verso 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. E aí ele vai descrevendo aqui várias questões importantes, né? Porque aí depois o verso 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E eu vou para o verso 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Então, pastor, o sábado me faz lembrar de que quem me sustenta é o Senhor. É o Senhor. Perfeito. De quem é o doador de todas as bênçãos é o Senhor. Perfeito. E se eu me esqueço do Senhor, ou se eu me esqueço do sábado do Senhor, inevitavelmente eu estou me afastando do Senhor, porque Ele decidiu ter um relacionamento íntimo comigo. E Ele estabeleceu o sábado como um dia santo, como um dia especial de adoração. Então, um dos problemas que levou o povo para o exílio, para a idolatria, foi se esquecer do sábado, ou abandonar o sábado. Tanto é que Neemias, Esdras ali, foram usados por Deus para levar o povo de volta à compreensão da necessidade deles consagrarem o dia de sábado. Perfeito. Eu só tenho 3 minutos para encerrar o programa. E aí a gente chega, em cima dessa sua ideia, com a petição final ali do povo de Israel. No final da oração, teve louvor e teve petição. Que petição foi essa, pastor Tarcísio? Então nós temos no verso 36 uma declaração do povo. Nós somos teus servos. E no verso 37 termina, estamos em grande angústia. No final da oração, o povo reconhece a bondade de Deus e tem uma súplica, tenha misericórdia de nós. No grande conflito, pastor, às vezes se pensa errado sobre liberdade. No grande conflito, há 2 senhores. E o cristão, ele é servo do Senhor Jesus. O povo de Israel, por muito tempo, foi servo de Baal e agora está voltando para o Senhor. Nós precisamos nos posicionar de quem somos servos. Então o povo se posiciona, nós somos teus servos, tu és o nosso Senhor. Então agora, tenha misericórdia de nós e muda a nossa sorte. Muito, muito bom. Ou seja, hoje escolheis a quem sirvais, né? Exatamente. O Deus do céu, ou os outros deuses que não fazem nada e só levam a ruína. Acho que esse é o grande apelo aqui do estudo dessa semana, né? Exatamente. Eu tenho aqui 30 segundos para cada um fazer um apontamento daquilo que mais chamou atenção, para a gente poder encerrar. Eu acho que o tema geral poderia trazer assim para a minha vida pessoal é que aquele que encobre a transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então nós precisamos fazer uma autoavaliação, porque aquilo que aconteceu com Israel, se eu me afastar de Deus, os mesmos erros que eles cometeram eu também poderei cometer. E não só eu, mas também de uma forma coletiva a nossa igreja. Então precisamos nos voltar para Deus com confissão e arrependimento. Perfeito. Pastor Fred, obrigado. Prazer. A semana que vem
lhe convido para estar com a gente novamente, ok? Prazer, pastor. Obrigado pela participação. Pastor Tarcísio, seus 30 segundos também. Eu quero ler um verso do Salmo 145, verso 9, que diz assim: O Senhor é bom para todos, e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém. Amém. Não precisa ter medo de Deus. Uhum. As suas obras estão recheadas de misericórdia. Amém. É a misericórdia de Deus, a sua bondade e fidelidade que nos convida a voltarmos para Ele. Maravilha. Então vale a pena voltar para Deus e confiar em sua misericórdia. Amém. Obrigado, pastor Tarcísio, pelos seus conceitos aqui. Semana que vem, juntos novamente, se Deus quiser, Se Deus quiser. juntamente com você, nós nos vemos no próximo programa. Até lá.